んにちは、りんです。皆さんからたくさんのリクエストをいただいたので、今日は日常会話で使えるポルトガル語フレーズ第2弾としてさらに役立つ表現をご紹介していきます。今回は学びやすさを意識して音読の流れを少し変えてみました。最初にポルトガル語ネイティブスピード1回、次に日本語1回、その後ポルトガル語ゆっくりスピード1回、そして最後にポルトガル語ネイティブスピード1回という順番で進めていきます。リラックスしながら一緒に覚えていきましょう。そしてこの動画の内容を復習しやすいように PDF を用意しましたので、よかったら概要欄のリンクから受け取ってください。メルマガ登録済みの方にはすでに配布済みです。それでは始めましょう。Como está se sentindo? 体調どう？ Como está se sentindo? Como está se sentindo? Dormiu bem? よく眠れた？ Dormiu bem? Dormiu bem? É melhor beber um pouco de água. 水飲んだ方がいいよ。É melhor beber um pouco de água. É melhor beber um pouco de água. Descanse bem. ゆっくり休んでね。Descanse bem. Descanse bem. Parece que você anda ocupado ultimamente. 最近忙しそうだね。Parece que você anda ocupado ultimamente. Parece que você anda ocupado ultimamente. Está se alimentando direito? ちゃんと食べてる？ Está se alimentando direito? Está se alimentando direito? Pode colocar o lixo para fora? ゴミ出してくれる？ Pode colocar o lixo para fora? Pode colocar o lixo para fora? Apagou a luz? 電気消した？ Apagou a luz? Apagou a luz? Feche a janela, por favor. 窓閉めておいてね。Feche a janela, por favor. Feche a janela, por favor. Acorda logo. 早く起きて。Acorda logo. Acorda logo. Liga a TV. テレビつけて。Liga a TV. Liga a TV. Pode ir comendo. 先に食べていいよ。Pode ir comendo. Pode ir comendo. Quer que eu te leve? 送っていこうか？ Quer que eu te leve? Quer que eu te leve? Pode tomar banho primeiro. お風呂先に入っていいよ。Pode tomar banho primeiro. Pode tomar banho primeiro. Onde vamos nos encontrar? どこ集合にする？ Onde vamos nos encontrar? Onde vamos nos encontrar? Que horas você acha que termina? 何時頃終わりそう？ Que horas você acha que termina? Que horas você acha que termina? Estou em dúvida se compro isso. これ買うか迷ってる。Estou em dúvida se compro isso. Estou em dúvida se compro isso. Vamos dar uma olhada nas outras lojas? 他の店も見てみない？ Vamos dar uma olhada nas outras lojas.
Vamos dar uma olhada nas outras lojas? Guarda um lugar para mim? 席取っておいて。Guarda um lugar para mim. Guarda um lugar para mim. Que lotado. 混んでるね。Que lotado. Que lotado. Você acha que isso fica bem em mim? これ似合うと思う? Você acha que isso fica bem em mim? Você acha que isso fica bem em mim? Pode ir indo. 先に行ってていいよ. Pode indo. Pode indo. Estou muito feliz. めっちゃ嬉しい. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Fiquei um pouco chocado. ちょっとショックだった. Fiquei um pouco chocado. Fiquei um pouco chocado. Deve ter sido difícil. それは大変だったね. Deve ter sido difícil. Deve ter sido difícil. Que coragem! 勇気あるね. Que coragem! Que coragem! Eu também acho. 私もそう思うよ. Eu também acho. Eu também acho. Não se preocupe com isso. 気にしないで. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Estou quase chegando. もうちょっとで着くよ. Estou quase chegando. Estou quase chegando. Me empresta um pouco? ちょっと貸して. Me empresta um pouco. Me empresta um pouco? Lembrei. 思い出した. Lembrei. Lembrei. Nada não. なんでもない. Nada não. Nada não. Vamos tentar primeiro. とりあえずやってみよう. Vamos tentar primeiro. Vamos tentar primeiro. Tem dias assim mesmo. まあそんな日もあるよ. Tem dias assim mesmo. Tem dias assim mesmo. Te envio depois. 後で送っとくね. Te envio depois. Te envio depois. Cheguei bem. 無事に着いたよ. Cheguei bem. Cheguei bem. Preciso te falar uma coisa. 話したいことがあるんだけど. Preciso te falar uma coisa. Preciso te falar uma coisa. Está livre hoje? 今日暇? Está livre hoje. Está livre hoje? Posso pedir um conselho? ちょっと相談してもいい? Posso pedir um conselho? Posso pedir um conselho? Você viu isso? これ見た? Você viu isso? Você viu isso? Tem alguma novidade? なんか面白いことない? Tem alguma novidade? Tem alguma novidade? O que isso quer dizer? それどういう意味? O que isso quer dizer?
O que isso quer dizer? A gente se fala mais tarde. また後で連絡するね。A gente se fala mais tarde. A gente se fala mais tarde. Quando vamos? いつ行く? Quando vamos? Quando vamos? Que tal amanhã à tarde? 明日の午後はどう? Que tal amanhã à tarde? Que tal amanhã à tarde? Que horas você consegue voltar? 何時に帰ってこれる? Que horas você consegue voltar? Que horas você consegue voltar? Pode ir primeiro. お先にどうぞ. Pode ir primeiro. Pode ir primeiro. Sem problemas. 全然問題ないよ. Sem problemas. Sem problemas. Tem um tempo agora? 今時間ある? Tem um tempo agora? Tem um tempo agora? Tudo bem se eu não for? 私が行かなくても大丈夫? Tudo bem se eu não for? Tudo bem se eu não for? 今日も最後まで一緒に学んでいただいてありがとうございます。今回紹介したフレーズを繰り返し聞き流しして、ぜひ生活の中でどんどん使ってみてください。実際に使ってみた感想や覚えたフレーズがあれば気軽にコメントでシェアしてくださいね。この動画が役に立ったと思った方、いいねボタンとチャンネル登録をしていただけると大変励みになります。それではまた次の動画まで。あてまーす。